nós somos do filo dos artrópodes e hoje vamos apresentar um pouco mais sobre esses animaizinhos. Eu sou a Giovana, junto com a Cássia e com o Carlos, no trabalho de Biologia do professor Jefferson, da Escola Elisa Paiva. Bom, vamos dar início a essa discussão. Primeiro, a razão do nome desses animais. Vem de artros, que simboliza a articulação, e podos, que é pés. O número de espécies são cerca de 8,7 milhões de espécies. Ao lado, nós podemos ver um exemplo desses animais, que é a borboleta, que fica nos insetos. Em relação às características gerais, aos habitats, eles ficam no ambientes terrestres ou aquáticos. O modo de vida são carnívoros ou herbívoros, diurnos ou noturnos. Em relação aos folhetos germinativos, são triblásticos e a simetria é bilateral. Ao lado, nós podemos ver um exemplo de aracnídeo. Podemos reparar que eles não possuem antenas. São os únicos grupos de artrópodes que não possuem antenas. Ainda em relação às características gerais, em relação à presença de celoma, eles são celomados. A origem do celoma surge no mesoderma e, em relação à metameria, apresentam um corpo segmentado. Ao lado, nós podemos ver um exemplo de crustáceos. Em relação às características gerais, ao destino do blastóporo, são protostomados. Primeiro surge a boca e depois surge o ânus. Em relação ao transporte de gases, o sangue desses animais contém um pigmento respiratório, hemocianina, que transporta os gases, ocorrendo na circulação. Em quilópodes e diplópodes, o oxigênio é transportado pelas traqueias, pelo sistema traqueal. Ao lado, nós podemos ver um exemplo de crustáceo, que é um caranguejo, que, diferente das lagostas, eles vivem em ambientes terrestres e aquáticos. Agora eu vou passar para a Cássia. Eu vou continuar falando um pouquinho sobre as características gerais e para isso eu vou falar sobre o transporte de nutrientes, que ocorre na circulação aberta, ou seja, o seu sangue não circula apenas nos vasos sanguíneos. A eliminação discreta, na maioria deles, é realizada pelos túbulos de Malpighi, que lançam os resíduos metabólicos no interior do intestino. Esses resíduos mudam com os habitats. Por exemplo, os aquáticos, que no caso são representados pelos crustáceos, liberam amônia. Já os terrestres podem ser divididos ainda em dois grupos, sendo os insetos, os diplópodes e os quilópodes, liberando ácido úrico, e os aracnídeos liberando a guanina. Ainda nas características gerais, a sustentação corporal deles é feita pelo exoesqueleto de quitina e, ao crescerem, realizam a mudança desse exoesqueleto, abandonando o antigo e fabricando um maior. Esse processo recebe o nome de crescimento aos saltos. A movimentação corporal deles ocorre através de apêndices locomotores específicos, que também dão o nome ao filo Artrópodes. As relações evolutivas. Eles são relacionados a um antigo grupo que é denominado tardígrados, com os quais compartilham um ancestral comum, e é um grupo monofilético. Ao lado temos mais um exemplo de espécie do grupo, do filo, que é um aracnídeo. Como possuem muitas espécies de artrópodes, eles podem ser subdivididos em classes, sendo elas os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Através da tabela é possível perceber que essa separação ocorre porque eles possuem características diferentes quanto ao corpo, à quantidade de antenas, o número de patas, o tipo de respiração e o ambiente em que eles se encontram. Os insetos, eles possuem a estrutura corporal é composta pela cabeça, o tórax e o abdômen. Eles possuem apenas um par de antenas, 3 pares de patas e a sua respiração é traqueal. Além disso, são encontrados em ambientes terrestres. Um exemplo de inseto é uma joaninha, como mostrado acima. Os aracnídeos, eles possuem encefalotórax e abdômen, eles não possuem antenas, eles possuem 4 pares de patas,
A respiração é realizada através do pulmão ou filotraqueal. São animais terrestres e acima eles são representados por uma aranha. Os crustáceos possuem cefalotórax e abdômen, 2 pares de antenas, 5 ou mais pares de patas, possuem a respiração branquial e são animais aquáticos. Acima eles estão representados por um caranguejo. Os quilópodes, eles possuem cabeça e tronco, 1 par de antenas, 1 par de patas por segmento, sua respiração é traqueal e são encontrados em ambientes terrestres. Os diplópodes possuem cabeça, tórax e tronco. Possuem 1 par de antenas, 2 pares de patas por segmentos, sua respiração é traqueal e eles vivem em ambientes terrestres. Como podemos perceber, a diferença entre os quilópodes e os diplópodes é a quantidade de patas por segmento, ou seja, a quantidade de patas por pedacinho no corpo. Os artrópodes podem apresentar 3 tipos de crescimento. Ametábulo, onde não apresentam metamorfose, havendo apenas um aumento do tamanho corporal com o tempo. Hemimetábulo, onde os jovens são semelhantes aos adultos, porém sem órgãos reprodutivos e sem asas, sendo chamados de ninfas. E o holometábulo, apresentando metamorfose completa com os estágios de larva, pupa e adulto. A reprodução dos artrópodes é sexuada do tipo fecundação cruzada interna e externa, e o desenvolvimento é direto e indireto. Os artrópodes possuem uma importância ecológica, pois são importantes fontes de alimentos de muitos animais, além de serem os principais polinizadores. Na economia, podem ser favoráveis, como as abelhas com a produção de mel, ou desfavoráveis, como pragas que afetam as plantações. Algumas doenças transmitidas pelo filo: malária e dengue, que tem o vetor o mosquito; a doença de Chagas, que tem o vetor o barbeiro; a peste e o tifo morino, que possui o vetor a pulga; e a febre maculosa, que possui o vetor o carrapato. Curiosidades: é o primeiro grupo de invertebrados que puderam viver completamente dependentes da água. As formigas podem carregar até 100 vezes mais o seu peso. É o filo com o maior número de espécies. As moscas e mosquitos vivem por apenas um dia? Não. Milhares de espécies de moscas e mosquitos apresentam variações quanto ao tempo de ciclo de vida, mas não há registros de espécies que vivam por apenas um dia. E assim nós finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.